Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo essa aula, tá? Uma boa noite, enfim, fica lá a critério, né, do horário que você está assistindo essa aula. Mas eu quero aqui deixar claro para vocês, primeiramente, deixe me apresentar, Rodrigo Francelino, sou professor de Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais. Você está no meu canal, o canal do Francelino, e hoje teremos a oportunidade de estudar a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, tá? Primeiro, essa é uma disciplina que invariavelmente é cobrada em quase todos os concursos públicos do Rio Grande do Norte. E, em especial, né, a gente agora vai colocar aí como um auge, né, que está até agora publicado o edital da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que a banca examinadora é a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, né? Temos aí o conteúdo da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dentro do direito constitucional. Direito constitucional que na sua prova será composta por 10 itens, tá? 10 questões. Então nós precisamos aí estar afiados para essa prova. E eu já te convido a fazer ou a resolver questões, porque, gente, se tem uma coisa que nós vamos ter na nossa prova, serão várias questões, e a melhor forma de estudar é resolvendo questão de concurso. Eu selecionei algumas questões que já caíram em concursos públicos anteriores, Banca CESP, Banca FGV, né? Fiz uma seleção de tudo, coloquei aqui pra gente, né? E espero que vocês possam curtir um pouquinho, tendo em vista que a maioria das aulas são em teoria. Eu vou aqui optar por fazer essa aula especificamente em exercícios para você ver, né, como é o nível das provas, beleza? E olha, separei de tudo. Desde prova para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para defensor substituto, até a auxiliar e técnico da Assembleia Legislativa, para que você possa, então, ter uma dimensão do que as bancas examinadoras gostam de cobrar e o que possivelmente a FGV vai cobrar na nossa prova. Tá preparado, então? Então, ó, vamos lá. E olha, o material referente a essa aula está disponível no meu canal no Telegram. Então, aqui na descrição do vídeo, basta você clicar e baixar o material. Baixou o material? Pô, não custa nada, essa aula é de graça. Vai lá e mete o dedo no like e já se inscreve no canal, tá? Para que a gente possa aí ter uma relevância e esse vídeo ser compartilhado com todo mundo. Beleza? Olha só, pessoal, é o seguinte, Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, vamos à primeira questão, há uma questão da FCC, né, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, 2013, mas eu vou colocar também aqui, trabalhar questões mais novas, 2019, 2020, tá? Então, olha só, temos aqui, no tocante à administração político-administrativa do Estado, letra A, é possível criar distinções entre brasileiros de outros Estados-membros, bem como preferências entre si, desde que lícitas? B, os municípios devem adotar os mesmos símbolos estaduais? C, o Estado não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, mas pode supervisioná-los e com eles estabelecer alianças? Depois disso, nós temos aí a letra D. A criação, incorporação, fusão e desmembramento dos municípios faz-se por meio de lei municipal, haja vista sua autonomia político-administrativa? Letra E. É defeso ao Estado e aos municípios recusar fé a documentos públicos? E aí, pessoal, se você tivesse que julgar um desses itens, qual você marcaria? Vou dar um tempo para você. Ó, pode parecer idiota, mas isso aqui vale a pena porque assim eu tenho um tempo para que você possa responder. Então, olha só. Nessa questão de número 1, eu vou responder item a item, tá? A letra A, a questão 1, letra A, ela tá errada. E por que ela tá errada, gente? Presta atenção nisso aqui, que isso é importante, tá? Olha, a banca examinadora aqui quis induzir a gente, tá? Induzindo ao erro. Mas ele fala que é possível criar distinções? Claro que não. É vedado, tá? Criar distinções entre brasileiros e outros Estados-membros, bem como preferências entre si, desde que lícitas. Isso aqui é automaticamente vedado, está expresso no texto da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, no artigo 15, inciso 3º, tudo bem? E aqui eu quero fazer uma observação já com os senhores. Tudo que você for ver relacionado a essa disciplina, em regra, as bancas examinadoras se apegam à literalidade da lei.
Vale ressaltar que, há algum tempo atrás, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte era bem desatualizada, mas fizeram um trabalho muito importante, tá, pela Assembleia Legislativa, e eles atualizaram o texto da nossa querida Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, tornando um texto muito semelhante ao que nós temos aí na Constituição Federal. Então, fique atento, porque para estudar é preciso que você tenha a Constituição mais atualizada. Tem muito aluno que erra no item na prova porque está com conteúdo, tá com material desatualizado. Professor, quando é assim, o que você faz? Bom, eu coloco o material mais atualizado, tento procurar no Google e vou direto naquele que vai produzir o material. Que é quem? Que é a própria Assembleia Legislativa. Tá? E depois procuro pelas emendas, fica muito mais simples e mais fácil para você acertar. Tudo bem? Olha só, vamos agora para a letra B aí, ó. Diz aí, os municípios devem adotar os mesmos símbolos estaduais. Olha só, gente, isso aqui vai estar errado. E por que que está errado? Porque aqui ele fala que devem adotar. Olha só, eles podem até adotar, mas eles não são obrigados. Por quê? Podem ter símbolos próprios. Opa, desculpa aqui. Opa, eles podem ter símbolos próprios, tá? E onde está isso? Isso aqui vai estar descrito lá no artigo 12, parágrafo 1º. Aqui eu quero fazer uma observação também com os senhores. Primeira coisa que a gente tem que saber, que o Estado do Rio Grande do Norte tem como símbolos o hino, tá? O brasão de armas e, são símbolos, hino, bandeira e brasão de armas, tá ok? Esses são os símbolos que estão expressos na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. E a gente tem que tomar cuidado, porque na Constituição Federal lá fala selos e armas. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a banca examinadora pode vir com a maldade de querer comparar os dois textos. Você, às vezes, só lê o texto da Constituição e errar por bobeira, tá? Então fique atento, o artigo 12 é um artigo que cai com uma certa frequência, já caiu em 2013, caiu em 2019, caiu em 2008, caiu em 2009, então é algo que sempre as bancas examinadoras estão buscando cobrar, tá? Então tá ali naquela parte do política, de organização política administrativa do Estado, tá? Dentro do artigo 10 até o artigo 18, eu quero que vocês fiquem atentos a isso, beleza? Vamos agora para o próximo item, tá? A letra C. Na letra C ele está falando o seguinte pra gente, ó. O Estado não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Beleza, realmente não pode, é o que está previsto no artigo 15. Mas olha o que ele fala. Mas pode subvencioná-los e com eles estabelecer alianças. Errado, tá ok? Errado, tá? É o seguinte, o que vai dizer aqui, e é importante a gente colocar aqui, ó, porque está lá no artigo 15, inciso 1º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, beleza? O item então tá errado, beleza? E aí eu vou justificar com os senhores aqui o porquê que tá errado essa letra C aqui, ó. Presta atenção. É vedado, tá, estabelecer cultos religiosos ou subvencionários. Professor, que diabo é subvencionários? É financiar com recursos públicos, tá? Então é vedado isso. Agora presta atenção, porque nesse mesmo dispositivo ele fala assim, salvo a situação de interesse público, tá? E por que eu estou falando isso? Já caiu em provas de outros estados, e aí é a importância de dizer por quê que você de repente estudar com um especialista da disciplina vai te fazer diferença, porque a gente já sabe como é que eles cobram em outros estados e eles podem cobrar no nosso estado. Então, seguinte, o que eles já cobraram em outros estados, como por exemplo na Distrito Federal? Uma certa vez o CESP colocou assim, é vedado subvencioná-los, aí colocou de uma maneira bem discreta, em qualquer circunstância. E esse item ficou o quê? Errado. Por quê? É vedado subvencionar ou estabelecer cultos religiosos ou embaraçar o funcionamento, mas salva a situação de interesse público. Então fique atento a isso, para você não errar. Vai lá no seu artigo 15, inciso 1º, destaque esse finalzinho, porque o Satanás vai estar presente na sua prova e a banca examinadora querendo te induzir ao erro. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo item, aí questão de número 1, letra D. Ele fala que a criação, a incorporação, fusão e desmembramento dos municípios fazem por meio de lei municipal. E aí ele fala o seguinte, olha que colocou agora assim, lei municipal, haja vista sua autonomia política administrativa. De fato, ele tem essa autonomia política administrativa, mas está errado por quê? Está errado aqui, turma, porque é o seguinte, tá? Essa criação não se faz por meio de lei municipal, mas
tá? Mas, nesse caso, por meio de uma lei estadual. Estadual. Essa lei é uma lei estadual, tá? E tem mais, é uma lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal, tá? Então vou colocar aqui, ó, dentro, tá? Dentro do período determinado por lei federal, a lei complementar federal. Aonde está isso, professor? Você vai ler o dispositivo descrito no artigo, tá? No artigo 14 e vai colocar isso. Tudo bem? Tranquilo? Não vai errar isso aqui. Então, ó, primeira coisa, tá? Lei aqui é uma lei estadual e vai estar dentro do período definido por uma lei complementar federal. Tudo bem? Isso para confundir na prova é muito, tá? Muito tranquilo. Por quê? Porque você já estudou tanto as outras disciplinas e você não estudou a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, porque eu sei, tá? Não precisa mentir, você vai deixar por último. Então toma muito cuidado para não errar. Beleza? Então vamos colocar aqui mais um pouquinho. Vamos lá, ó. A letra E, obviamente, é aquilo que sobrou pra gente, né? É o que está correto. Agora vamos ver o porquê que está correto aqui, olha só. Aí ele fala que é defesa aos estados e aos municípios recusar fé a documentos públicos. Isso aqui é a literalidade do dispositivo da lei, descrito no artigo 15, em seu inciso segundo, tudo bem? E esse é defesa aqui, turma, é vedado, tudo bem? É proibido. Então o item está corretinho, tá? Questão de número 1, letra, tá aí, E, tá? Letra E, esse é o gabarito. Vamos para a próxima questão aí, questão de número 2, tá? E aí é o seguinte, ele fala aqui, entre os princípios fundamentais descritos abaixo, os que não se encontram previstos na Constituição Federal são, aí ele coloca aqui pra gente, a cidadania, os valores sociais do trabalho, os valores sociais do trabalho, letra B, a autonomia do Estado e de seus municípios, letra C, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, letra E, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vamos lá, pessoal. Tempo com você. Vamos lá. Eu adoro essas músicas. São idiotas, mas ajudam. Vamos lá. Bom, aqui, turma, é o que está previsto lá no artigo 1º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Atenção, isso cai com uma certa frequência, eu quero que você fique guardando isso aí, porque na Constituição Federal é diferente, e para não cair nessa bobagem, eu vou fazer aqui uma observação com vocês, beleza? Então vamos colocar aqui na tela para vocês estarem atentos e vamos embora, vamos para frente, porque para trás não dá mais, né? Então olha só, pessoal, primeira coisa que a gente tem que estar atento aí, porque provavelmente deve ser objeto da nossa prova, é o seguinte, dentro desses princípios que eles destacam aqui conosco, tá? A gente tem que lembrar que lá no artigo 1º ele fala que são princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, constitui como Estado democrático de direito e tem como fundamentos fundamentais o que nós chamamos de tá? Plu. O que é isso? O que é esse Alcidiva Plu? Ó, é a preservação de sua autonomia, né? Aqui a autonomia dos estados e seus municípios é o que diz o inciso 1º. Depois, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses, então, são os que estão descritos, expressamente descritos, tá? No artigo 1º. Olha só, a banca queria exatamente a literalidade da lei. Por quê? Porque ele colocou previstos na Constituição. Ou seja, aqui nós temos a cidadania, tá? Não vamos marcar, porque é aquilo que não, tá? Se enquadra, tá? Nós temos a autonomia, tá aqui, a autonomia, tá aqui a cidadania. Deixa eu até colocar aqui com outro aqui, porque já que ele não quer, ele quer aquele que não. Então, ó, cidadania tá aqui, a autonomia tá aqui, né? Dignidade da letra D tá aqui e os valores estão aqui. Então, aquilo que não está marcado é a letra o quê? C, que é o plebiscito, o referendo e iniciativa popular. Esse, então, era aí o dispositivo que nós deveríamos marcar para que o item ficasse correto. Agora, presta atenção.
fique atento, porque na Constituição da República Federativa do Brasil também fala em plebiscito, referendo, iniciativa popular, a soberania será exercida por meio deles, né? A gente tem que estar atento, e ainda vai ter o voto e o sufrágio universal. Na Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, isso aqui está previsto no artigo 10. Beleza, mas eu quero fazer uma outra observação que talvez seja muito melhor, tá? Porque eu acredito que a FGV vai bater nisso. O que é? Vamos colocar na tela aqui para vocês entenderem. Vocês já entenderam que a letra aqui era a letra C, né? Beleza. Agora olha só, presta atenção. Na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, nós temos então a soberania popular definida entre voto, sufrágio universal, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Beleza. A iniciativa popular prevista na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, tá? Nós vamos ter aqui a possibilidade de apresentar projeto de lei e de fazer emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Beleza? Tranquilo? Agora, presta atenção, gente. Na Constituição Federal, a iniciativa popular só permite o quê? Só permite o projeto de lei. Tudo bem? Ou seja, você jamais vai ver dentro da Constituição Federal a Constituição ser emendada por meio de iniciativa popular. Isso não existe. Mas na prova, a banca examinadora vai querer induzir você ao erro. Por exemplo, vai dizer assim, ó, assim como a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte permite, por meio da soberania popular, que a iniciativa popular, o indivíduo, o cidadão, por meio de iniciativa popular, apresente projeto de lei e emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Desculpa aqui que eu me empolguei e bati. Vamos lá. Então esse item estaria o quê? Errado. Por quê? Porque está falando assim como na Constituição Federal. E isso não é permitido na Constituição Federal. Então tem que ficar atento para você não errar, tá? E entender essas diferenças. Vou colocar aqui para você dar aquela famosa printada violenta, tá? E a gente continuar a nossa execução de exercícios aqui na nossa aula de Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Lembrando, pessoal, gostou da aula? Tá? Dá um like. Não gostou? Dá like do mesmo jeito que de graça até ônibus errado, beleza? E o conteúdo tá atualizadinho, tá aqui tudo descrito para você. Você pode baixar depois, então, pelo amor de Deus, compartilha isso com os seus brothers aí. Lembrando o seguinte, tá? Que isso aqui é um conteúdo que vai ficar disponível para você e a hora que você tiver dúvida pode perguntar aqui e eu vou ter o prazer de responder nos comentários, beleza? E obviamente que dependendo do número de likes, por que não mais uma aula com resolução de exercícios para vocês? Vamos lá? Olha só, questão de número 3. Questão de número 3 está falando o seguinte pra gente. Então, ó, só para colocar aqui, fundamentação da iniciativa popular tá descrita no artigo 10, tá? Beleza? Agora vamos lá. Seguindo. Questão de número 3. De acordo com a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta, tá? Essa já foi uma questão CESP 2015, tá? Para DPE, Defensor Público aí do Estado do Rio Grande do Norte. Se eu não me engano, esse aqui era de defensor substituto. O que diz a questão aí, ó? Nos projetos de lei sobre a organização de serviços administrativos da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, é admitido o aumento de despesa prevista devido à autonomia administrativa dessa instituição, tá? Aí é o seguinte, pessoal, isso é muito importante para que você não erre na hora da prova, tá? Aliás, vamos responder todas, né? Vamos ler aqui todas para a gente dar o tempo para você responder, né? Vamos lá, próximo. Letra B. A competência para legislar sobre assistência judiciária é concorrente entre o Estado do Rio Grande do Norte e seus municípios, em razão da adoção do princípio da simetria com a Constituição Federal. Letra C. A Assembleia Legislativa, por maioria absoluta de seus membros, pode delegar ao governador do Estado a competência para elaborar legislação referente à organização do DPE, né? Letra D. Por iniciativa legislativa própria para sua proposta orçamentária, a DPE
não se sujeita aos limites estabelecidos na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Assembleia Legislativa. E letra E, os recursos destinados à DPE correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive os créditos suplementares e os especiais, são entregues em duodécimos. E aí, pessoal, qual a questão que você marcaria aí? Valendo! Vai marcar aí! Opa! Essa é uma questão um pouco mais difícil, uma questão que exigia um pouco mais de conhecimento por parte do nosso candidato, mas que ainda assim era uma questão que, se o candidato estivesse atento, estivesse lendo a lei, ele resolveria de uma certa forma mais tranquilamente, né? Aí, olha só, deixa eu fazer uma observação aqui antes de resolver essa questão. Essa é uma questão que foi cobrada por DPE, né? Para Defensor Público Substituto. E nós vamos fazer uma prova, por exemplo, para a Polícia Civil, ou vou fazer uma prova para a Secretaria de Educação. O que eu quero que você fique atento? Em regra, as bancas examinadoras sempre adotam isso. O conteúdo que nós teremos na nossa prova, em regra, tem algum conteúdo descrito no edital. Por exemplo, o que eu quis dizer aqui? Eu quis dizer o seguinte, vamos lá. É óbvio que está no edital. Vai estar correspondente ao conteúdo do nosso edital. Polícia Civil. Então, a segurança pública eu tenho que estudar, tá? Então, o conteúdo relacionado à segurança pública eu tenho que saber. O conteúdo ligado à Polícia Civil eu tenho que saber. Só da Polícia Civil? Não, Polícia Militar também. Uai, mas eu estou estudando para a Polícia Civil, o que tem a ver com Polícia Militar? Cai, tá? As bancas às vezes colocam isso. Então, tem que estudar, tem que saber tudo. Tudo que for relacionado à segurança pública, a gente tem que saber para a nossa prova. Inclusive, mais à frente, eu vou fazer uma aula e vou disponibilizar aqui no canal também de forma gratuita, só questões relacionadas à segurança pública que fazem aí menção dentro do conteúdo da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Fechou? Então vamos lá. A resposta dessa questão seria o seguinte, pessoal. Vamos lá. Aqui ele fala o seguinte pra gente, fala aí, ó, nos projetos de lei sobre a organização dos serviços administrativos da DPE do Rio Grande do Norte, é admitido o aumento de despesa prevista devido à autonomia administrativa dessa instituição, tá? Então, presta atenção. Aqui ele tentou fazer conosco ou induzir a gente ao erro. Por quê? É o seguinte, de fato, ele tem autonomia, mas essa autonomia não permite esse aumento de despesa. Isso vai estar descrito lá no artigo 47, inciso 2º da nossa querida Constituição, tá? Do Rio Grande do Norte. Então, presta atenção. O item está errado, tá? Tá errado por quê? Porque não admite, tá? Não admite esse aumento de despesa, tá? E isso aqui vai estar descrito no artigo 47, inciso 2º. E tem mais, não admite aumento de despesa para, tá? DPE, Defensoria Pública do Estado, para a Assembleia Legislativa, tudo bem? Para o Tribunal de Justiça e também o Ministério Público. Então o item aqui está totalmente errado. Vamos para o próximo item, letra B, tá? Aí ele fala o seguinte: competência para legislar sobre assistência judiciária, a competência para legislar sobre assistência judiciária concorrente entre o Estado do Rio Grande do Norte e seus municípios, entre o Estado e a União, tá? A União. Mesmo que você não tivesse nunca estudado, tá, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, então o item aqui vai estar errado, tá? Mas você que estudou direito constitucional sabe que a competência concorrente é entre a União e os estados, não cabe aos municípios. Portanto, esse item estava errado. Se você marcou esse aqui, você merece morrer, tá? Porque esse aqui você já sabia, beleza? Se você estudou direito constitucional. Agora vamos lá. Aqui eu vou colocar a fundamentação, está fundamentado no artigo 20, no inciso 13, tá? Para quem tem problemas com algarismos romanos, é o x pau, tá? Então aí eu tá errado. E vamos para a letra C. Na letra C ele fala o seguinte: a Assembleia Legislativa, por maioria absoluta de seus membros, pode delegar ao governador do Estado a competência para elaborar legislação referente à organização do DPE,
né? Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, tá? É por maioria absoluta, tá? Porque é por meio de uma lei complementar, tá? Isso aí é algo que você vai ver lá no artigo 48, no parágrafo 1º e 2º da própria Constituição, tá ok? Aqui é o seguinte, ele fala que pode delegar. Gente, é vedado delegar, tá ok? Tá? Não pode ser objeto de delegação, tá? Vou colocar aqui, ó, não pode ser delegado. Tá? E por que não pode ser delegado, professor? Porque aqui, tá, tanto a organização do Judiciário quanto do MP como do DPE, tá, ela não pode ser delegada. Ela não pode ser delegada. Portanto, esse item está errado, porque diz que poderia delegar e ele não pode delegar. Tranquilo até aqui? Tá? Isso aqui é para poder falar da lei delegada, no processo legislativo, e a gente tem que estar atento para não errar esse dispositivo na hora da prova. Muito bem, agora, questão de número 3, ainda dentro da questão do número 3, letra D, vamos aí à resposta. Por iniciativa legislativa própria para sua proposta orçamentária, a DPE do Rio Grande do Norte não se sujeita aos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovado pela Assembleia Legislativa, tá? E aqui, turma, tá? Ele está redondamente errado. Professor, então aqui deixa eu colocar aqui que não pode, tá? E tá o quê? Tá errado. Na verdade, tá dizendo que não se sujeita, tá? Quando na verdade sujeita aos recursos estabelecidos. Agora, professor, eu tive uma dúvida nessa questão aqui, tá? O que é que você teve dúvida? É porque é o seguinte, professor, eu não encontrei esse dispositivo expresso no texto da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Cara, você não encontrou porque você teve um pouquinho de preguiça para procurar. Lá quando ele fala sobre a DPE, ele fala sobre isso, ele fala que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte vai seguir os dispositivos do artigo 80, tá? Do artigo 80. Então presta atenção, lá no artigo 83, tá? Lá no artigo 83, quando ele fala da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, eu vou até colocar isso aqui, ó, vamos lá, tá? Lá no artigo 83, perdão, artigo 89, perdão, parágrafo 3º, tá? Ele fala que deve obedecer o que está descrito dentro do artigo 80, parágrafo 4º, tá? E o que diz o artigo 80, parágrafo 4º? Que ele vai falar do Poder Judiciário. E ele fala que o Poder Judiciário vai ter que obedecer, sim, que para ele se aplica, sim, tudo que está descrito na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Beleza? Então aqui o item está errado, tudo bem? Então o item está errado, não marcaríamos letra D. Então vou colocar até aqui que está errado, porque tem gente que ainda tem dificuldade de visualizar que o bicho está errado. Pronto. Aí vem a letra E. Obviamente, se todas as outras estão erradas, ela está correta. Agora nós vamos falar um pouquinho melhor disso aqui. Por quê? Porque eu quero destacar algo que bancas como CESP, bancas examinadoras de outra magnitude gostam de cobrar, não o duodécimo, mas a data que será entregue. Então é o seguinte, o que está escrito aqui para a gente? Ele está dizendo que os recursos destinados à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive os créditos suplementares e os especiais, são entregues em duodécimos. Verdadeiro, isso aqui está correto, beleza, até porque só ele que está aqui, né, não tinha como, a gente tinha que marcar a opção correta, beleza. Agora, onde está escrito isso, professor? Isso vai estar descrito lá no artigo 109, o artigo 109 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Agora, presta atenção, tá? Ele vai ter que ser, serão entregues, e é isso que eu quero que vocês guardem, serão entregues até o dia 20 de cada mês. Beleza? Gente, acredite, bancas examinadoras adoram, amam, tem tesão em prazos, tá ok? Dias, essa coisa, idade. Então, assim, é um negócio que é meio escroto. Por quê? Porque você vai lá saber o dia. Lógico que não, você nunca vai guardar isso. Mas a banca examinadora faz isso? Faz. Tá? É injusto? É. Mas elimina candidato? Elimina. Dá pra chorar? Não. Porque você quer ser por isso e você não pode chorar. Então vamos agora para dentro da próxima questão. Questão de número 4. Lembrando que a questão de número 3 ficou aí correto. Letra E. Tá?
tá? Então, na questão de número 4, ele está falando sobre o artigo 53, né? Ele queria falar sobre o artigo 53, falar sobre o quê? Sobre a questão do Estado do Rio Grande do Norte e a questão do controle externo. Veja bem vocês, que está falando do controle externo do Estado, tá? Era um concurso que era feito para a Controladoria Geral do Estado e ele queria saber a função do Tribunal de Contas do Estado. Lembra do que eu já comentei aqui com vocês, as bancas examinadoras, eles gostam de fazer por relação ao conteúdo que está descrito dentro da Constituição, ao cargo que você vai usufruir. Então, por exemplo, se a atividade é uma atividade policial, ele vai cobrar, certamente na tua prova, algo relacionado à segurança pública, tá? Algum ato de ilegalidade, algum ato de improbidade administrativa. Então, isso muito provavelmente pode estar na sua prova. Direito dos servidores públicos, a parte inicial que fala sobre princípios, né, e valores fundamentais. Então a gente tem que estar dominando isso. Aquela parte também da organização administrativa do Estado. Então as bancas examinadoras têm um certo tesão nisso, mesmo sabendo que o candidato já tem meio que ciência disso, mas eles repetem, tá ok? Então vamos lá. Questão de número 4 tá falando o seguinte pra gente. Vamos ler aí todos os dispositivos. É de competência do Tribunal de Contas apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado? Tá? Aí depois ele coloca aqui pra gente. Letra B. É competência do Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado a municípios e instituições públicas ou privadas? Letra C. É de competência do Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores dos poderes legislativo e executivo, assim como dos demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos da administração direta e indireta, inclusive das fundações públicas, autarquias e sociedades instituídas ou mantidas pelo poder público, ressalvado-se apenas o poder judiciário, que tem como suas contas julgadas internamente pela Corregedoria Geral de Justiça. E letra D. É de competência do Tribunal de Contas realizar por iniciativa própria da Assembleia Legislativa de comissão técnica ou de inquérito ou em razão de denúncia, inspeções e auditorias de natureza financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Tempo para vocês, meu povo! Bom, aqui, turma, ele vai estar objetivando as funções do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Olha só, embora seja, qualquer que seja a banca examinadora, você tem que saber dessas funções, tá? E essas funções já foram cobradas em outros certames quando se cobraram constituições estaduais. Então fique atento porque ele pode cobrar isso pra gente, tá? Agora presta atenção. Aqui, tá? O item a ser marcado era o item de letra C, tá? Esse aqui eu vou direto na letra C, por quê? Porque é o seguinte, como ele está falando que é o artigo 53, então a gente já sabe, né, o porquê disso. Agora, presta atenção, aqui ele quer a alternativa incorreta, portanto é letra C. Agora, o que tornou o item de letra C errado? É aqui, turma, quando ele fala assim, ó, é de competência do Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores dos poderes legislativo e executivo, assim como dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, inclusive das fundações, empresas públicas, autarquias e sociedades instituídas ou mantidas pelo poder público. E aí ele fala o seguinte pra gente, ressalvando-se apenas o poder judiciário. Só que, turma, é o seguinte, tá? É o seguinte, o artigo 53, inciso 2º, da querida Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, diz o seguinte, é competência do Tribunal de Contas, tá? Julgar as contas dos três poderes, ou seja, ele não faz aqui comparação, tá? Com nenhum outro, tá, dispositivo. Então, nesse caso específico, a gente tem que estar atento para quê? Para não errar na hora da prova e a gente ficar atento a isso, porque ele quis dizer que o judiciário estaria fora. Não, para o judiciário também se aplica essa regra, beleza? Então, o artigo 53, esse segundo, beleza? É o item incorreto que ele queria que marcássemos e tá aí, então, na questão de número 4,
o item sendo marcado, tá? A questão de número 4, letra C. Vamos agora para a questão de número 5, beleza? Questão de número 5. Lembrando aqui que ele quer, mais uma vez, a incorreta. E quero destacar com vocês, pessoal, organização político-administrativa é um tema que é comum nas provas e que tem como objeto a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Então a gente tem que estar atento e esse é um capítulo que nós temos aí que dominar de língua, sabe? Tem que lidar um negócio muito tranquilo. Mas ele é muito fácil de ser absorvido porque ele é a reprodução literal da Constituição Federal, tá? Então vamos colocar aqui, vamos lá, colocar na tela para vocês, em consonância com o preceituado no capítulo da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte referente à organização política administrativa, assinale a alternativa incorreta. E aí ele coloca o seguinte pra gente. A. Permita-se ao Estado do Rio Grande do Norte, bem como aos seus municípios, recusar a fé aos documentos públicos. B. A organização político-administrativa do Estado do Rio Grande do Norte compreende o Estado e seus municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e das leis orgânicas municipais. Letra C. São símbolos do Estado do Rio Grande do Norte a bandeira, o brasão de armas e o hino existente na data da promulgação desta Constituição, sendo que para municípios podem ter símbolos próprios. Letra D. A criação de municípios deve preservar a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, faz por meio de lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar, incertos na Constituição Estadual e depende de consulta prévia, mediante plebiscito, à população diretamente interessada. E aí, pessoal, tempo para vocês! Bom, pessoal, seguinte, pode ser a banca que for e veja o ano dessa questão. Ano 2019. E por que eu quero colocar isso? Nós começamos a nossa aula com uma questão de 2013. Gente, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Repetiu uma questão, tá? Repetiu uma questão de 5 anos. Então, qual a probabilidade dele fazer isso na nossa prova? Total. Não a questão em si, mas o tema é provável, tá? O tema é provável, é latente isso. Então aqui nós já respondemos, inclusive na questão de número 1, nós saberíamos que a questão que está errada é logo aqui, a letra A para ser marcada. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, recusar fé a documentos públicos. E nós sabemos que isso é o quê? Que isso é vedado, tudo bem? Isso aqui é vedado, tá? Isso vai estar previsto aonde? Isso vai estar, inclusive, previsto no artigo 15, nós já colocamos isso aqui atrás, você leu artigo 15, esse segundo. Então aqui, você precisa estar atento, tá? É bem tranquilo essa questão. E aí, gente, o que a gente não pode deixar de estudar? Os outros dispositivos, tá? Porque embora sejam certos, estejam corretos, nós vamos colocar a fundamentação para você ler, tá? Que é o quê? É o que está dentro do artigo 13, é o que está dentro do artigo 11, em seu parágrafo primeiro, tá? Aqui, na letra D, da criação de um município, tá? Vai estar descrito dentro do artigo 14. Detalhe, para mim aqui, esse é um dispositivo que provavelmente vai cair na prova, porque ele vai falar da criação de um determinado município pra gente e vai trocar o objeto que permite a criação, tudo bem? Ele vai falar que é uma lei municipal, nós já vimos que não, isso tem que ser uma lei estadual, então isso a gente tem que estar bem atento, tá? Para não errar na hora da prova. Beleza? Então tá aqui o dispositivo, tá aí a questão de número 5, uma questão tranquila, fácil, tá, de resolver. Vamos para a questão de número 6. Aí eu te pergunto uma coisa, se você errar um negócio desse, você merece o quê? A morte. Puta que pariu, se errar um negócio desse, você merece a morte. Por quê? Porque é muito tranquilo. Então se você estudar a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, tá, pelo menos aí 15 minutos, 20 minutos nas suas metas de estudo, vai dar tranquilo. Agora, professor, pois não. Professor, mas eu tenho que estudar as outras disciplinas. Foda-se, você tem que se virar, você que quer ser servidor público. Professor, e como é que eu faço isso? Cara, pega os conteúdos que mais caíram em provas passadas. Então, eu tô te dando a dica aqui, né? Do artigo 11, do artigo 10 até o artigo 18, é algo que a gente não pode deixar de estudar. Outra coisa, lá na Constituição Federal, o artigo 18 é o artigo que a gente tem que estar atento. Por quê? Porque faz
mas toda a correlação com o que está descrito aqui, né, na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Beleza? Tranquilos até aqui? Ó, lembrar também que aquela classificação, as classificações que são dadas, né? A classificação que é poder constituinte originário, poder constituinte revisor, né? Isso a gente precisa lembrar, tá? Poder constituinte, perdão, poder constituinte derivado, revisor, reformador, tá? E decorrente. Lembrar que a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, ela pode ser classificada como poder constituinte derivado, decorrente, uma vez que os Estados membros vão ter nesse poder constituinte derivado decorrente, né, a Constituição dos seus estados, beleza? Lembrando que isso não se aplica aos municípios, porque são constituídos por meio de municípios, os municípios têm leis orgânicas, beleza? Então as leis orgânicas municipais não podem ser classificadas como poder constituinte derivado decorrente. Ao contrário das constituições estaduais, que podem ser classificadas como poder constituinte derivado decorrente. De 0 a 10, qual a possibilidade dele cobrar isso? 10. Então você tem que saber. Inclusive, isso já foi pauta do Supremo Tribunal Federal diversas oportunidades. Vamos para o próximo item? Gostou, né? Se gostou, dá um like aqui, inscreve-se no canal e indica pro colega. Fala, caralho, encontrei um cara que tá fazendo essas questões, eu resolvi tudo, foi muito tranquilo. Eu sei que no final das contas a gente vai te aprovar aqui e você vai sair gritando no estado do Rio Grande do Norte, esteja preso, tá? Feliz da vida, ostentando seu distintivo da Polícia Civil. Vamos para a próxima questão, gente? Seguinte, questão de número 6. Vamos colocar aí pra gente. Opa, não quer ir? Peraí, calma, que de vez em quando ele dá um bug aqui. Opa, agora foi, tá? Vamos lá, agora foi. Questão de número 6, tá dizendo o seguinte. Ó, CESP 2009, tá? A alienação de bens do município depende de autorização prévia da Câmara Municipal, mas quando a operação for realizada com entidades de sua própria administração indireta, não haverá necessidade de licitação para esse fim. E aí, pessoal, o que você marcaria nesse item? Tempo! Muito bem, vamos lá, continua. Bom, pessoal, é o seguinte, essa questão aqui, ela estaria, tá, correta, tá? Esse item estaria o quê? Correto, tá? E tá correto por quê? Opa, peraí, que eu coloquei um negócio aqui a mais, peraí, deixa eu usar minha borracha aqui, beleza? Vamos lá. O item estaria correto por quê? Vamos lá, pessoal. Porque é a reprodução literal, presta atenção, reprodução literal do que está descrito aqui, ó, tá? No artigo 23, parágrafo único, artigo 23, parágrafo único da nossa querida, tá, Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Beleza? Olha só, pessoal. De fato, a alienação de bens depende de autorização prévia da Câmara Municipal. Tudo bem? Mas isso aqui está dispensado quando foram órgãos da administração pública indireta. Beleza? Aí dispensa-se isso. Por quê? Porque a própria administração está usufruindo disso. Então, nesse caso, a gente precisa saber desta regra, desta exceção, tá? Então, a gente tem que estar atento, não errar esse dispositivo na prova. Bancas gostam de indagar sobre bens, é raro, mas gostam de dobrar. A gente tem que estar atento. Vamos lá. Próxima questão aí, questão de número 7. Vai falar sobre os princípios administrativos, né? E aí ele coloca, assinale a opção que apresenta princípio da administração pública que não esteja expressamente previsto na Constituição do Rio Grande do Norte. Letra A, legalidade. Letra B, impessoalidade. Letra C, moralidade. Letra D, razoabilidade. Letra E, eficiência. Tempo para os senhores. Bom, se você marcou aqui nesse item, letra D, o senhor está correto, tá? Lá no nosso querido artigo 26 da Constituição,
do Estado do Rio Grande do Norte, ele diz pra gente que são princípios administrativos que se aplicam à administração pública direta e indireta, né? O quê? O LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tranquilo? Esses são os princípios expressos. Isso é importante, tá? Expressos no texto, tá? Da nossa querida Constituição do Estado. Presta atenção. Não esteja expressamente previsto na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Isso é uma característica do CESP, tá? Cobrar o que está expresso. Assim, todas as bancas cobram o que está expresso. Mas uma característica do CESP é colocar a expressão, né, expressamente. Por quê? Porque nós temos alguns dispositivos inconstitucionais que são objeto de prova e ele fala que é para cobrar conforme o texto expresso. Vamos imaginar aqui, tem constituições de estados que ainda mantém como tempo para estabilidade no serviço público 2 anos. É inconstitucional? É. Manifestamente inconstitucional? Manifestamente inconstitucional. Mas se na banca pergunta, conforme a Constituição de tal lugar, tá? O tempo para estabilidade de 2 anos, se está previsto no texto, embora seja inconstitucional, a banca perguntou conforme o texto, a gente responde conforme o texto. Caracas, professor, mas isso é insano. Eu também acho. Mas a banca quer o quê? Literalidade. Para quê? Para justamente separar o joio do trigo. Para saber quem de fato lê o texto e quem não lê o texto. Tá bom? Então, essa aí é uma dica também que eu deixo para os senhores. Vamos agora para a próxima questão de número 8 aí da nossa lista aí de exercícios, né? Questão 8. Um cidadão, ao completar 18 anos, decidiu se candidatar para concorrer a um cargo político. Nos termos da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, ele pode disputar o mandato de, letra A, vereador ou vice-prefeito, B, vereador, C, vereador, vice-prefeito ou prefeito, D, vereador, vice-prefeito, prefeito ou deputado estadual, vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual ou governador. Tempo para os senhores. Bom, pessoal, seguinte, é uma característica da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, diferentemente de outras constituições, que até citam a idade mínima de alguns agentes públicos e agentes políticos, tá? Mas na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte ele faz uma lista, tá? Deixa expresso isso, incluindo o vereador, tá? Então aqui, turma, nada mais é do que uma reprodução do texto constitucional. Nós sabemos que quem aqui tem que ter 18 anos é o vereador, então a resposta aqui correta é a letra, tá? Vamos colocar aqui, letra B, é a letra B, tá correto? Correto. Fechado? Agora, eu quero fazer com vocês algo melhor. Então, é o seguinte, vamos colocar aqui uma lista para falar da idade mínima, que está prevista, idade mínima, está previsto dentro do artigo 10, tá? Artigo 10, no seu inciso 6º, nas alíneas lá que vão, alíneas A, B e C, tá? Então vamos lá para vocês saberem. Gente, primeira coisa que a gente precisa saber, olha, vice-governador e governador. Idade mínima deles, 30 anos. Beleza? Outra aqui, ó, deputado. Aqui é o deputado estadual, o federal, que mais? O vice-prefeito, tá? O prefeito e o juiz de paz. Guarda isso aí, viu? Que a minha intuição diz que a banca vai cobrar essa idade aqui do juiz de paz, tá? Tá? E aí, qual é a idade deles aqui? Aqui é 21 anos. O vereador vai ter 18 anos, tá? Agora, essas são as condições de elegibilidade, tá ok?
Essas são as condições de elegibilidade. Quero agora falar de um agente público, tá? Um agente público. Preste atenção, eu aqui não estou falando mais de condições de elegibilidade. Não, agora estou falando de um agente público. O cara é um setor público, tá? Mas ele exige uma idade mínima para exercer essa atividade. Qual é, turma? Está descrito lá no artigo 56, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que é o quê? Que é justamente, tá, a idade de 35 anos até 65 anos do conselheiro do Tribunal de Contas, tá, do Estado. Então, dá um print nisso aí, ó, nessa tela, printada violenta, pediu para printar, pintou, printa, porque na prova a banca examinadora pode cobrar alguma dessas idades, você não pode errar um negócio desse, um negócio tosco desse, tá, te deixar fora da polícia, beleza? Então guarda isso aí, tá tranquilo? Então artigo 10, inciso 6º, alíneas A, B e C, para falar sobre isso, vice-governador e governador, 30 anos, deputado estadual, federal, vice-prefeito, prefeito, juiz de paz, 21 anos, vereador, 18 anos, e agente público, tá? Na condição de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, tem que ter aí, segundo o artigo 56, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, 35 anos até 65 anos. Beleza? Coloquei isso aí, você guarda, e aí agora eu vou tirar, e quando eu tirar, não tem mais, você vai ter que ter dado já esse print aí, beleza? Fechou? Bom, aqui, turma, eu agora quero apresentar para vocês as minhas redes sociais. Primeiro, se você chegou até aqui, cara, dá um like aí na aula, tá? Dá aí, se inscreva no canal. Eu tô fazendo isso aqui de forma gratuita para você, mas eu espero que você tenha aproveitado isso aqui da melhor maneira possível. Até porque eu sei que você não estudou essa disciplina, então a ideia é justamente estudarmos juntos. Eu vou fazer outras aulas, tá? Das constituições. Se você procurar aqui, vai ter várias outras constituições, tem uma playlist disso, tá? Mas essa Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, eu vou fazer mais aulas sobre esse tema. Quero que você compartilhe com seus parceiros, tá? E amigos. E não se esqueça, tá? Sempre que você precisar de qualquer tipo de dúvida, comente aqui. E, claro, o teu like faz com que meu vídeo seja aí reconhecido como relevante para o YouTube. Espera aí, minhas redes sociais estão aqui. Deixa eu colocar para vocês, tá? Minha rede social lá no Instagram, @RodrigoFrancelino, você pode me seguir, tá? No canal, aqui é o canal do Francelino, que você já tá aqui, tá? O meu Telegram, eu tenho um canal no Telegram onde eu compartilho diversas informações, tá aqui. E aqui eu tenho uma lista de transmissão. Caracas, professor, como é que é isso? Adicione esse número na sua lista de contatos e depois me envie uma mensagem com seu nome e colocando, além do seu nome, tá? Dizendo assim, ó, Polícia Civil do Rio Grande do Norte ou Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, tá? Qualquer concurso que seja aí do Rio Grande do Norte, eu vou te adicionar e aí você vai passar a receber dicas gratuitas, sem sair de casa, sem nada, tá? Aí direto no seu celular sobre o concurso que você está estudando. E obviamente falando sobre os conteúdos que nós temos aqui de forma gratuita para você. Então, compartilhe aí essas redes sociais. Será um prazer ter você conosco. Espero que tenha aproveitado da melhor maneira possível. E aviso para vocês, tá? Sempre que você utilizar um desses canais, será muito, tá? Muito importante para mim, tá? E eu vou ficar muito agradecido. No mais, desejo bons estudos a vocês. Fique com Deus e até a próxima labuta. Valeu, galera. Forte abraço. Fui!